Jacarandá, o código silencioso do crime. Ele achou mais que madeira antiga, achou um crime de milhões. Agora a caçada começou. Que segredos mortais um móvel pode esconder e como ele escapará dessa teia de perigo iminente? O aroma pungente e quase litúrgico de cera de carnaúba e jacarandá centenário pairava como um incenso no santuário confinado do ateliê de Ciro, um enclave de ordem e silêncio encravado numa viela de pedras ancestrais no coração pulsante do Pelourinho. Suas mãos, instrumentos de um virtuosismo silencioso, habituadas a conjurar a alma esquecida de relíquias do tempo, deslizavam sobre a pele escura e ferida de uma cômoda barroca. Era um ofício de paciência beneditina e olhar de águia, dons que Ciro possuía em rara medida. Naquela terça-feira específica, porém, a cadência de sua paz foi estilhaçada pela chegada abrupta de um frete enigmático. Um armário imponente de jacarandá maciço, exalando valor e negligência em igual medida, foi depositado como uma oferenda anônima à sua porta. O remetente era um fantasma digital, o pagamento pela complexa restauração, já acreditado online, uma soma vultosa e desproporcional que acendeu um presságio incômodo, uma dissonância na harmonia habitual do meticuloso restaurador soteropolitano. Impelido por uma curiosidade que rapidamente se tingia de apreensão, Ciro iniciou a autópsia visual do armário recém-chegado. A peça era um monumento à marcenaria de outrora, com entalhes labirínticos e ferragens de bronze que sussurravam histórias de nobreza e eras passadas. Contudo, cicatrizes no verniz e arranhões na base denunciavam um manuseio recente, brutal e descuidado. Ao empreender a asepsia ritualística do interior, preparando a madeira nobre para o renascimento, seus dedos treinados roçaram uma ínfima anomalia, uma protuberância quase invisível no fundo falso de um compartimento maior. Com a precisão de um relojoeiro desvendando um mecanismo complexo, pressionou o ponto exato. Um estalo seco, como um osso quebrando no silêncio, revelou um útero secreto na madeira. Dentro, não o brilho esperado de joias ou o perfume de cartas antigas, mas a densidade opaca de um maço compacto de documentos, planilhas financeiras intrincadas e cópias de registros bancários, amarelados como pele velha, mas terrivelmente legíveis e obscenamente detalhados em suas cifras e nomes poderosos. Ancorado em seu banco de trabalho, sob o foco cirúrgico de uma lâmpada pendente que fustigava as sombras, Ciro desdobrou os papéis com a delicadeza temerosa de quem manuseia um artefato amaldiçoado. O que as linhas revelaram drenou a cor de seu rosto, instilando um pavor gélido em suas veias. Eram as entranhas expostas de um esquema financeiro ilícito, vasto e sofisticado, um câncer que metastizava através de transações imobiliárias fraudulentas, contas numeradas em paraísos fiscais e nomes de figuras proeminentes, titãs da sociedade local umbilicalmente ligados a uma influente construtora com tentáculos por toda a cidade. As cifras eram vertiginosas, um rio de dinheiro sujo fluindo por quase uma década. A compreensão da gravidade atingiu-o como um golpe físico. Aquilo não eram meros papéis, era dinamite pura, um segredo letal que alguém escondera com perícia e que o destino, irônico e cruel, depositara em suas mãos. O armário transmutara-se de objeto de arte em caixa de Pandora, epicentro de uma trama criminosa que agora o sugava para seu vórtice escuro e ameaçador. Nos dias febris que se seguiram à descoberta aterradora, uma angústia crescente começou a corroer a fortaleza de tranquilidade de Ciro. Surpreendia-se perscrutando as sombras por sobre o ombro nas ruas familiares, o coração aos saltos com cada ruído noturno que antes seria apenas parte da sinfonia urbana. A paranoia, um veneno lento e insidioso, infiltrava-se em sua corrente sanguínea. Passou a notar a presença fantasmagórica de um CD escuro, um espectro metálico com vidros impenetráveis como olhos mortos, assombrando diferentes pontos de sua rua, sempre com uma silhueta imóvel ao volante, uma vigília silenciosa e sinistra. Inicialmente, lutou contra a evidência, buscando refúgio na lógica da coincidência, na traição dos próprios sentidos. Mas a recorrência obsessiva do veículo demoliu suas defesas racionais. Alguém sabia. Sabia dos documentos? Ou apenas do armário, o cofre involuntário? A incerteza era uma tortura chinesa. Seu ateliê, outrora um útero protetor, agora parecia uma vitrine vulnerável, cada canto escuro um potencial esconderijo para a ameaça que respirava em sua nuca. A tensão tornou-se quase uma entidade física no ar rarefeito do ateliê quando numa tarde de sol enganosamente alegre,
um homem de elegância estudada, fala untuosa e um olhar que desnudava sem tocar, materializou-se na soleira. Apresentou-se como um erudito colecionador, um devoto das antiguidades, tecendo elogios calculados ao trabalho de Ciro. Suas palavras flutuavam, leves, sobre técnicas de restauro, mas seus olhos, como brocas, perfuravam a oficina até pousarem, com uma precisão predadora, no volume coberto por um lençol nos fundos, o armário de jacarandá. As perguntas começaram casuais, disfarçadas de curiosidade diletante, a origem da peça, o dono anterior, se algo peculiar ou inesperado fora encontrado em suas entranhas. A displicência era uma máscara mal ajustada sobre a urgência da inquisição. O foco obsessivo no armário era um alarme estridente na mente de Ciro. Respondeu com evasivas estudadas, um ator relutante num palco perigoso, mas sentiu o toque gélido do medo em sua espinha. Aquela visita não foi acaso. Foi o primeiro movimento aberto do inimigo oculto. Abalado pela visita que confirmara seus piores temores, Ciro sentiu o laço apertar-se em seu pescoço, o tempo escorrendo como areia fina. Barricou-se no ateliê naquela noite, não para celebrar a ressurreição da madeira, mas para mergulhar nas profundezas turvas dos documentos profanos. Dispersou os papéis sobre a vasta mesa de trabalho, um mapa do inferno financeiro sob a luz crua da lâmpada. Nomes, datas, valores, as peças do quebra-cabeça encaixavam-se com uma lógica aterradora. Superfaturamento em obras públicas, empresas fantasma como hidras de múltiplas cabeças, a assinatura silenciosa da cumplicidade de figuras intocáveis. A construtora, um pilar de respeitabilidade aparente, revelava-se o coração pulsante da corrupção. Cada linha lida aprofundava a vertigem de Ciro. Era um leviatã corporativo com tentáculos infiltrados em todas as esferas, e ele, um artesão solitário, detinha a chave que poderia expor suas vísceras ao sol, tornando-se ele mesmo a presa principal numa caçada movida por poder e desespero ilimitados. A pressão psicológica transbordou para o mundo físico, manifestando-se em pequenos atos de terrorismo cotidiano, calculados para erodir sua sanidade. Numa manhã cinzenta, o pneu de sua bicicleta, sua fiel companheira nas ladeiras do Pelourinho, jazia mutilado, um corte preciso e vingativo. Ferramentas raras, extensões de suas próprias mãos, evaporavam da bancada imaculada, apenas para ressurgir dias depois em locais absurdos, zombando de sua busca frenética. A pequena janela basculante dos fundos, sua válvula de escape para o ar noturno, exibiu as marcas brutais de uma tentativa de arrombamento, o trinco violado como um aviso silencioso, embora nada material parecesse ter sido levado. Eram agulhadas de intimidação, projetadas para desequilibrá-lo, para gravar a fogo em sua mente a mensagem de que era vigiado, vulnerável, sua segurança uma ilusão prestes a se despedaçar. O sono tornou-se um luxo inatingível, a ansiedade um ácido a corroer suas entranhas. O trabalho no armário jazia intocado, o objeto transformado de obra de arte em artefato maldito, um fardo explosivo que precisava ser desarmado antes que o detonasse junto. Com a lucidez que o desespero aguça, Ciro compreendeu a futilidade de enfrentar a tempestade sozinho. A desconfiança na polícia local era um muro intransponível, erguido pelos nomes poderosos que manchavam os documentos. Sua mente buscou refúgio na lealdade, e o nome de Ramiro emergiu da névoa do passado. Um antigo colega da faculdade, agora um advogado de causas cíveis, discreto como uma sombra, mas dono de uma integridade adamantina e uma inteligência analítica cortante como bisturi. O encontro foi marcado num café anônimo, longe do epicentro turístico, um oásis de normalidade precária. Com a voz embargada pela tensão, os olhos perscrutando cada rosto desconhecido, Ciro desenrolou o fio da meada, a entrega misteriosa, a descoberta sinistra, a paranoia crescente, a visita ameaçadora, os atos de intimidação. Deslizou sobre a mesa cópias dos documentos mais incriminadores, os originais resguardados como um tesouro amaldiçoado, seguindo um instinto de autopreservação que se tornará seu único guia confiável naquela jornada sombria. Ramiro absorveu cada palavra de Ciro com uma gravidade que espelhava a do relato, sua expressão habitualmente calma contraindo-se em vincos de preocupação. Seus olhos de jurista experiente dissecaram as cópias dos documentos, reconhecendo instantaneamente a carga explosiva contida naquelas folhas amareladas.
O veredito foi rápido, implacável e desprovido de eufemismos. Ciro estava na linha de fogo, um alvo marcado para eliminação. A recomendação foi taxativa: discrição absoluta, evitar qualquer movimento que denunciasse seu conhecimento, tornar-se invisível. Ramiro insistiu na criação urgente de cópias digitais forenses, criptografadas e dispersas em múltiplos santuários virtuais e físicos. Entregar os originais às autoridades locais seria jogar roleta russa com a própria vida. A única rota segura, propôs Ramiro, era buscar um canal externo, imune às contaminações locais, uma unidade de elite da investigação federal ou uma jornalista de reputação nacional, alguém com a coragem e os meios para enfrentar um poder tão arraigado e perigoso, garantindo o sigilo da fonte. A urgência abstrata da ameaça materializou-se em terror concreto poucas noites após a consulta com Ramiro. Refugiado no mezanino que servia de dormitório improvisado, Ciro foi arrancado de um sono agitado por sons alienígenas vindos da oficina abaixo. Não os gemidos familiares da madeira antiga ou o lamento do vento. Era o raspar metálico e insistente de ferramentas forçando a fechadura blindada da porta dos fundos, um som que arrepiava a alma. Num instante, estava envolto em trevas, a luz apagada, deslizando como um fantasma até o topo da escada, a respiração suspensa, cada músculo tenso. Ouviu sussurros sibilantes, ininteligíveis, e o ranger crescente do metal cedendo. Minutos se esticaram em uma eternidade de pavor suspenso. Então, tão subitamente quanto começara, o assalto cessou. Passos apressados ecoaram na viela silenciosa, uma retirada inexplicada. Invasores frustrados? Interrompidos? Ciro permaneceu petrificado na escuridão, o coração um tambor descontrolado, a certeza gélida de que a próxima tentativa poderia ser a última cravada em sua mente. A ação era agora imperativa. Sobrevivência. A tentativa de invasão foi a faísca que incendiou a pólvora da inação. Ciro sabia que a janela de oportunidade estava se fechando com velocidade aterradora. O dia seguinte foi consumido por uma atividade febril e clandestina, a digitalização minuciosa de cada fragmento de prova, seguindo o protocolo de segurança delineado por Ramiro. Usou um scanner portátil, transformando as folhas de papel em arquivos digitais invioláveis, protegidos por camadas de criptografia e replicados em múltiplos pendrives anônimos. Paralelamente, sua busca por um jornalista incorruptível intensificou-se, focando em nomes de projeção nacional, blindados contra as influências regionais. O nome de Thalita Neves, uma repórter investigativa paulista conhecida por sua tenacidade e por derrubar gigantes corporativos, brilhou como um farol na escuridão. Contatá-la era um salto no escuro, mas a inércia era suicídio. Começou a tecer um plano engenhoso, usando a própria restauração do armário maldito como peça central de uma complexa estratégia de despistamento e entrega segura da informação vital. O ardil de Ciro baseava-se em criar uma cortina de fumaça convincente. Contatou um antiquário de reputação ilibada em outra capital, um parceiro comercial esporádico, e encenou a conclusão de uma venda vantajosa do armário de Jacarandá, agendando ostensivamente o transporte da peça para dali a 2 dias. Semeou essa informação em conversas casuais, calculando que a notícia se espalharia como fogo em palha seca, chegando aos ouvidos de seus perseguidores e oferecendo-lhes um falso senso de controle ou oportunidade. Ao mesmo tempo, disparou um e-mail criptografado para Thalita Neves de um cybercafé anônimo, uma mensagem concisa e cifrada, oferecendo provas documentais de um esquema de corrupção sistêmica na Bahia, propondo um encontro relâmpago e de máximo sigilo numa praça de alimentação de shopping, no horário de pico do almoço do dia seguinte. Levaria apenas um pendrive, a isca. Os demais, junto aos originais, permaneceriam como sua apólice de seguro de vida, ocultos em locais que só ele conhecia. No dia D, a tensão era uma segunda pele sobre Ciro, cada passo pelas ruas familiares parecendo pesar uma tonelada. A praça de alimentação do shopping fervilhava, um mar de rostos anônimos que oferecia camuflagem, mas também potenciais ameaças. Seus olhos, agora hipervigilantes, detectaram quase de imediato 2 figuras dissonantes na multidão, homens cuja postura tensa e olhares fixos denunciavam sua missão. O sedã escuro, onipresente como a própria morte, repousava no estacionamento. O instinto de sobrevivência assumiu o controle.
Numa finta abrupta, Ciro mergulhou numa loja de departamentos, atravessou corredores labirínticos e emergiu por outra saída, usando a multidão como escudo humano. Subiu e desceu escadas rolantes, entrou e saiu de elevadores, confirmando a perseguição tenaz. A manobra final foi entrar numa sala de cinema escura, o bilhete comprado às cegas. Na penumbra, localizou Thalita na última fileira, uma silhueta discreta na escuridão protetora, exatamente como o plano de contingência previa. A entrega foi um balé de sombras e sussurros, uma transação clandestina engolida pela escuridão e pelo som do filme. O pendrive, pequeno e frio, passou da mão trêmula de Ciro para a mão firme de Thalita. Construtora Argos. A chave está aí. Cuidado extremo, murmurou ele, a voz um fio. Ela sentiu a compreensão gravada em seu semblante sério, o dispositivo desaparecendo em sua bolsa. Ciro afundou na poltrona, um espectador alheio ao drama na tela, permanecendo ali por mais 30 minutos antes de esgueirar-se por uma saída lateral de emergência, traçando uma rota tortuosa de volta ao seu refúgio precário. Sentiu um alívio sísmico, mas temperado pela consciência aguda de que a guerra estava longe de terminar. Thalita, fiel à sua reputação, confirmou dias depois, por mensagem segura, ter iniciado a verificação e que o material era dinamite pura. Assegurou a Ciro que a investigação seguiria pelos canais mais seguros e que sua identidade seria um segredo enterrado sob 7 chaves. Os meses seguintes desenrolaram-se numa quietude quase irreal, o silêncio após a tempestade. Ciro despachou o armário de jacarandá, sua obra-prima restaurada, mas também seu fardo, para o negociante distante, fechando aquele capítulo sem jamais desvendar o mistério de sua origem ou propósito inicial. A sombra da vigilância dissipou-se como névoa ao sol. E então, a notícia explodiu nas manchetes nacionais. A Operação Jacarandá desmantelar a teia de corrupção da construtora Argos, uma ação federal fulminante, baseada em provas documentais anônimas e irrefutáveis. Prisões de figurões, o império ruindo. No seu ateliê, novamente um santuário de paz, Ciro leu a notícia, o aroma familiar da cera e da madeira envolvendo-o como um bálsamo. Um sorriso lento, profundo, de quem venceu uma batalha invisível, iluminou seu rosto. A justiça, ainda que tardia e por vias tortuosas, prevalecera. Ele podia, enfim, voltar a ouvir apenas o sussurro da madeira, tendo restaurado mais do que um móvel antigo, restaurar a si mesmo e um fragmento da ordem no caos.